Inacreditável, mas o arcano regente de 2025 não é o Eremita. Você usou a numerologia errada até hoje. Estou trazendo uma abordagem inovadora da numerologia dos arcanos e mostrando que a numerologia moderna não é a ideal para você trabalhar com tarô. Que isso leva a erros e por isso às vezes as tiragens ficam vazias e se perde informações valiosas da sua leitura. Eu sou Alex Alprin, tarólogo há mais de 30 anos, astrólogo, numerólogo, consultor de Feng Shui e estudioso da espiritualidade. Hoje eu vou trazer algo que é essencial para entender o que é o arcano regente e como nós, tarólogos, temos aplicado esse conceito errado desde os anos 80. E por isso, hoje, tem tanta dúvida sobre esse assunto. Lá nos anos 80, quando a gente achava que tanta coisa era normal, na verdade, a gente estava fazendo um monte de coisa errada. A gente não sabia, então a gente errava sem saber. No tarô, todo mundo achava que ele vinha do Egito. Até que agora a gente sabe que não tem nada a ver. É muito bem estabelecido que ele nasceu na Idade Média. Aliás, vale eu mencionar que o Ney Naif foi o primeiro a levantar a mão e dizer que essa coisa do tarô do Egito era um mito que só o brasileiro ainda acreditava. E olha só, mesmo hoje, com 1000 documentos que comprovam que o tarô não veio do Egito, tem gente que acredita nisso. E eu estou falando isso porque eu vejo uma coisa mais foda ainda. Gente que acredita que a numerologia pitagórica foi criada por Pitágoras e usa ela no tarô. E hoje eu vou mostrar duas coisas. Que a numerologia pitagórica não foi inventada por Pitágoras. E mais, que ela não serve para o tarô. E ainda vou ensinar como usar o arcano regente, de um jeito que você vai sair daqui podendo aplicar. Eu vou trazer aqui para vocês, hoje, uma história. Aconteceu comigo lá em 2019. Quando deu aquela sensação que eu estava fazendo algo de errado na numerologia e os arcanos. Eu tenho de contar que eu sempre tive muito incomodado com a maneira que a gente estuda os arcanos regentes. Essa coisa de soma tudo, soma de novo, até dar um número menor do que 9, que é como todo mundo aprendeu, aquilo me incomodava. E eu estou com esse conteúdo hoje incrível para você e eu vou fazer um convite. Na verdade, eu quero fazer uma troca com você. Você e todo mundo que comentar o post com a frase "tô dentro" vai ser convidado para um evento tão revolucionário quanto essa live, que vai rolar lá no dia 30 de janeiro às 20 horas. Mas para você ser convidado, você precisa comentar aqui na live, tá bom? Voltando. Em abril de 2020, a pandemia comendo solta. Eu perdi pessoas queridas, acho que todo mundo perdeu. E eu com o tarô ali, inconformado. Porque era para ser um ano 4 do imperador. Era para ser estabilidade. Mesmo na sombra, o imperador não é aquele caos. Aquilo era outra coisa. Como eu estava em casa, como todo mundo, e eu tenho uma coisa. Quando um problema gruda na minha cabeça, eu entro em hiperfoco. Não sei se vocês têm isso, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Eu cheguei à conclusão desse estudo da numerologia. Eu concluí uma coisa, mas era tão revolucionário que eu só publiquei o que eu tinha descoberto em dezembro de 2021. Quer dizer, eu levei 3 anos testando para ter certeza que eu tinha encontrado a resposta. Claro, muita gente veio com o que eu chamo de usar o martelo para fazer a peça quadrada caber no buraco redondo, que é inventar uma desculpa para tentar encaixar 2020 no arcano do imperador. Mas eu tinha sacado uma coisa diferente. E a coisa fica mais incrível ainda, porque ele é tão simples e resolve o problema e nunca mais deixa você errar novamente. Então, anota isso, tá? Porque agora você vai começar a entender o que eu vou falar e é muito importante. E, antes de mais nada, chama o colega, a pessoa do seu grupo do WhatsApp, chama o pessoal lá do Facebook, do TikTok, porque essa live tá imperdível. E depois que eu terminar, eu não sei quanto tempo eu vou deixar ela no ar. Quanto mais gente assistir, mais tempo ela fica. Se não, eu tiro ela do feed, tá bom? 2020 é um ano que foi o caos. A gente perdeu amigos, o mundo virou de pernas pro ar. E antes de qualquer um vir dizer que era a sombra do imperador, não é não. Porque a sombra do 4 é a tirania que leva à ordem, não tem bagunça. Só tem medo e silêncio. E a pandemia foi o caos. Todas as mídias sociais falavam, mesmo o lance de ficar em casa, muita gente não ficou. Então não tinha uma tirania, que é ali o Estado repressor. Nada disso. Nem vamos entrar aqui no lance de política. Mas olha só, eu vou pedir algo simples, tá? Parece loucura,
é simples demais. Tá na cara da gente o tempo todo. É como quando lá nos anos 80 o brasileiro acreditava nesse lance do tarô vir do Egito. Mas, e se a numerologia pitagórica não fosse a melhor resposta para tudo? E se o tarô, esse sim, com os arcanos, fosse a melhor resposta? A resposta de tudo. E se ao invés do imperador, e você, né, vai precisar fazer um jeito de caber isso, tá? Tudo fosse uma questão de ler o ano de 2020 como sendo julgamento mais julgamento. Então eu sempre ouço, mas todo mundo faz assim. Mas você lembra que eu falei que em 2019 eu descobri algo que eu passei 3 anos estudando até ter certeza que eu tinha descoberto? Então, eu descobri 3 paradas muito sinistras e que quebrou as minhas pernas. E a primeira delas era que essa numerologia que a gente usa nunca foi criada por Pitágoras. Ela é cristã e foi elaborada no século XX por autores estadunidenses. Isso é de explodir a cabeça. De Pitágoras é só um marketing. E isso muda tudo. A numerologia moderna, conhecida como pitagórica, não foi criada nem inventada por Pitágoras. Exceto o fato de que Pitágoras tinha uma escola de filosofia que não sobrou nem o pó, nem documento e nem nada. Os relatos são posteriores. São dos neopitagóricos, que vêm quase um século depois. E que são as fontes que chegam até hoje. E aí os caras encheram com ficção e marketing o Pitágoras, a ponto da gente não saber o que é fato e o que é história. E eu falo isso porque durante esses 3 anos eu busquei as origens da numerologia. Eu cheguei até o caldaico e o fenício. E aí tudo faz sentido. Ah, mas e o Pitágoras? Eu hoje tenho certeza que foi uma decisão de marketing. Até porque se você pega a tabela das letras da numerologia, que o pessoal usa, não tem como ela ter sido pensada para o grego antigo. Quero falar para o Pitágoras. E pior, se você tentar juntar o grego com o latim, você vai descobrir que os sons das letras não batem. E se você vai mais longe na origem, a gente percebe que essa tabela de letras só funciona nas línguas atuais. O latim e as línguas latinas nem existiam na época do Pitágoras. A numerologia moderna, que o pessoal chama de pitagórica, eu encontrei no livro Modern Numerology, The Power in Numbers, da Ruth A. Dreyer, da editora Square One, lançado em 94. Ela conta que em 1847, uma senhora estadunidense chamada Ellie Doe Ballier, seguindo os trabalhos do Michael Psellus do Pietro Bongo, que era estudioso da Bíblia lá da Idade Média, tá? Então ela também usou a Bíblia como esses caras e desenvolveu uma numerologia. E isso influenciou o trabalho do Dr. Junior Jordan, estudante de Ballier, que em 72 criou a numerologia, que a gente chama de pitagórica, e lançou o seu livro Numerology, The Romance in Your Name, pela editora J.F. Rowney Press. Portanto, as mães da numerologia moderna são americanas, cristãs, e não o grego pagão Pitágoras. E a gente tem outros numerologistas que na história moderna, como Florence Campbell, de 31, Lynn Boes, de 78, Mark Gruner, de 79, Faith Giovanni e Dusty Bunker, de 79, Kathleen Hockmore, de 85, que expandiram o uso da numerologia e das escolas. O tarô é da Idade Média, então os caras que criaram o baralho não usaram a numerologia pitagórica, porque ela nem existia. No tarô temos a questão, ele tem números. Não porque tem um significado oculto dos sábios da antiguidade, mas sim porque ele era um jogo de boteco. Isso mesmo, ele era para jogatina. E tem números que eram para você jogar. E assim, a numeração era usada para você apostar, ganhar, perder, é a bet da época. Então, quando a gente fala de números nas cartas de tarô, a gente tem que entender que essa numeração foi se estruturando com o tempo. Já teve baralho com 99 cartas. Quem colocou os números nas cartas foram os mestres gravadores, que era quem produziam as cartas de tarô, que eram ligados às escolas e guildas de profissionais. Gente que produzia baralho para colocar comida na mesa e um teto na cabeça. Quem quer se aprofundar nessa história, vai lá no livro da Isabelle Nadoni, A História do Tarô. A gente agora, até agora, a gente sacou que a numerologia pitagórica não tem nada de Pitágoras. E nem nunca teve conexão com o tarô. Mas os números do tarô têm sua própria lógica. E sabendo isso, você resolve o problema do arcano regente e de como ler os números de qualquer coisa, seja do seu cliente, do mundo ou a sua. Existe uma numerologia específica do tarô, e isso que eu descobri, e eu vou trazer para vocês hoje.
Você vai se arrepiar. Eu me arrepiei quando eu percebi algo que eu nem esperava. Eu posso usar os números dos arcanos sem precisar somar nem diminuir nada. É simples demais, mas é muito revolucionário. E quem me deu a peça que faltava para esse enigma foram os autores Feitjaveen e Dushbacher, no livro A Numerologia e o Triângulo Divino. A sacada desses autores numerólogos foi sair da caixinha da numerologia moderna e juntar com uma visão ampla, que eu não vou entrar em detalhes como eles fizeram isso. Eu vou mostrar na prática como funciona. Lembrando aqui que tem um convite. Se você ficou até aqui, eu quero dar isso para quem ficou até aqui, tá? Todo mundo que comentar aqui na live com "Tô dentro" vai ser convidado para um evento tão revolucionário quanto essa live, que vai rolar no dia 30 de janeiro, às 20 horas. Mas para ser convidado, você precisa comentar aqui na live "Tô dentro". Voltando, essa é uma das maiores descobertas que eu fiz em 2019. Analisando os anos e como eles eram calculados, os arcanos regentes de cada ano, eu vi que quase nunca os tarólogos observavam o absurdo que era o cálculo usando a numerologia moderna, que se chama de pitagórica. Porque dessa forma, vamos lá, nunca haveria um ano regido pela roda da fortuna, pois todos os arcanos eram sempre reduzidos para 9. E assim, o mais longe seria o eremita, algo que qualquer um poderia observar como absurdo. Imagina que você pega o seu baralho com 78 cartas e joga fora 69, fica jogando só até o eremita. Como é que você vai explicar a Imperatriz, o Enforcado e o Mundo? Porque eles seriam iguais, porque na numerologia moderna, esses três seriam iguais. Mas eu vi um jeito que muda tudo. E no fim, como eu prometi, você vai sair daqui conseguindo aplicar isso no seu cliente. Ponto. Vamos ver como ficaria o regente do ano de 2020. 2020 seria um ano de duplo julgamento. O ano em que sofremos as consequências das nossas escolhas. Somos confrontados com a necessidade de compaixão, de assumir as responsabilidades pelos erros cometidos. Não tem como escapar. A gente é obrigado a encarar. E a carta do julgamento é uma alusão ao Apocalipse, em que a gente tem 4 cavaleiros: morte, fome, peste e guerra. O que bate mais, 2 julgamentos ou o imperador? Mas vamos fazer outro teste. Vamos usar o ano de 2022. 2022 é o ano do julgamento com o louco. A gente pode dizer que o ano 2022 foi um momento de mudanças para todo mundo. 2022 foi um ano eleitoral. Foi o ano que todo mundo perdeu as estribeiras. O país rachou e nada ficou do mesmo jeito. A política, a economia, tudo mudou. Como se estivesse no fim de um ciclo. O louco, no 22. E aí, é um ano 6 dos enamorados ou é um ano julgamento mais louco? Obviamente, não cabe aqui tudo que eu tenho para ensinar. Não cabe em uma live. Tem uma lista de arcanos para depois de 22, que explica os arcanos menores. Tem um conteúdo incrível, inacreditável, mas só para fechar, eu vou falar do arcano de 2025, que é o julgamento e o 25. Se alguém aqui quiser saber mais, vai precisar ler o livro da Fate e do Dust que eu falei antes. O 25 é o Cavaleiro de Paus. Então, 2025 seria o ano que a gente tem julgamento, mas Cavaleiro de Paus. Imagina o poder da carta do julgamento, gerando como consequência toda a energia de ação do elemento fogo, que é o Cavaleiro de Paus. E é o ano que a gente vai sentir o peso das consequências de outros anos. Vai rolar rompimento, luta entre pessoas que antes até se toleravam. Vai rolar um rompimento do povo com seus líderes. A gente vai ficar vendo a coisa literalmente pegar fogo. E vamos ser principalmente afetados por tudo que acontece de fora para dentro. Então é o mundo exterior, outros países, afetando o Brasil e vice-versa. É o ano que muita gente vai olhar para as suas paixões e ideias e vai mudar tudo o que precisa. É o ano de ter coragem para dizer não quero para o que não curte e dizer sim para tudo que gosta. Tudo que a gente plantou desde 2022 vai explodir em 2025. Imagine o quanto foi incrível esse conteúdo. Imagine o seu amigo que não pôde vir aqui. Então eu quero que você faça um favor para ele e marque ele aqui, para ele assistir esse vídeo. Aqui eu vou dar a dica Masterclass. Eu usei essa técnica em diversos anos, desde 1493 até os dias atuais. Se lembra que eu falei que eu passei 3 anos estudando antes de escrever o primeiro artigo sobre esse assunto? Então, em todos, a numerologia moderna falhou em explicar completamente o que a numerologia dos arcanos conseguia demonstrar. Portanto,
Se você quiser saber o arcano regente do seu consulente ou do ano que a gente está, faça uma experiência, como aqui eu fiz. Leia o ano de forma completa, sem reduzir. E você pode usar a data completa do seu cliente, tipo 1/2 de 2004. Vai ser Mago, Sacerdotisa, Julgamento e Imperador. O arcano regente é o jogo da vida do seu consulente. Essa é a maior e mais incrível dica que você vai ter. Eu realmente acredito que esse é o melhor método. E eu tenho um sonho. Em 10 anos, 99 de cada 100 tarólogos adote essa visão. Do mesmo jeito que a gente parou de acreditar que o tarô veio do Egito, eu acho que as pessoas têm que parar de acreditar que o pitagórico funciona. E elas têm que conhecer essa técnica, que é a numerologia dos arcanos. E você hoje está fazendo parte desse sonho. Claro, é um assunto muito extenso e complexo. Eu queria dar esse conteúdo incrível para você. E também eu quero aqui fazer um convite. Na verdade é uma troca. Você ficou até aqui e eu quero dar isso para quem ficou. Todo mundo que comentar nesse post, que está lá no Instagram, vai ser convidado para um evento tão revolucionário quanto essa live, que vai rolar no dia 30 de janeiro às 20 horas. Mas para ser convidado, você precisa comentar lá no Instagram. Eu vou chamar você para um evento que eu vou dominar. Como você vai dominar a leitura dos 78 arcanos com segurança, mesmo saindo do absoluto zero? Para esse evento, comenta lá, tô dentro. Te espero dia 30 de janeiro, às 20 horas, para um evento tão revolucionário quanto foi essa live. Obrigado para quem ficou até agora e que a gente construa um tarô que muda o mundo.